Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós então ouvimos esta parábola do Evangelho de São Mateus. São Lucas também utiliza uma parábola como esta. Mas vemos em São Mateus este detalhe que sempre chama atenção, surpreende, esse detalhe da festa cheia e ali um homem sem o traje de festa, sem uma veste apropriada para aquele banquete, para aquela reunião festiva. Então, se percebe que ali realmente precisa de uma veste específica, que nós poderíamos nos perguntar: qual veste é esta? Bem, a profecia de de Ezequiel, que nós acabamos de ouvir, diz algo a nós que pode nos ajudar a compreender melhor. Diz assim: o Senhor falando ao seu povo: Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Lembrando que o povo, no tempo de Ezequiel, também estava no exílio. Vou levar-vos para a vossa terra, para a vossa pátria. E diz assim: derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Como nós cantamos no Salmo 50, hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. O Salmo 50, com essa antífona retirada de Ezequiel. Justamente isso: derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós. Veja,
nós vemos aqui uma ação de Deus sobre o seu povo, mas uma ação de Deus também sobre todos nós. Vestir o traje de festa é, na verdade, sofrer uma ação de Deus em nossa alma, em nossa vida, e ser purificado. Assim como numa cirurgia, nós sofremos a ação do médico que atua sobre nós. Às vezes a gente vê, às vezes a gente tomou anestesia, não vê nada. Quem nunca sofreu aqui uma ação de um dentista? E todo mundo, quer dizer, é difícil achar alguém que gosta de extrair um dente. E de fato ali a gente sofre, né? Esperneia também. Se for criança, então, às vezes os médicos sofrem ali para conseguir realizar uma ação, mas nós sofremos uma ação da graça na nossa alma. É Deus agindo em nós. Nós sofremos a ação que Jesus Cristo opera em nós, a justificação, a santificação. Aquilo que o Senhor, de fato, realizou na cruz por nós, existe, sim, então, essa ação de Deus para nos santificar, para nos purificar. Mas também, diz Isaías, e Nossa Senhora também canta, a gente usa essa expressão nas festas de Nossa Senhora: Ele me vestiu de salvação, cobriu-me com o manto da justiça. Capítulo 61 de Isaías. Deus nos reveste, põe em nós essa veste, esse traje de festa, que é para nós, que temos a fé em nosso Senhor, realmente a nossa salvação, a nossa justificação, mas que exige também de nós uma outra atitude, uma atitude que compõe também essa veste, que é de fato uma atitude de humildade, que é acolher realmente essa salvação nas nossas vidas. A Virgem Santíssima, por exemplo, em sua humildade, quando Deus enviou o anjo para lhe fazer a anunciação da salvação, houve sim uma aquiescência, né? Um assentimento, um sim, um acolhimento daquilo que Deus estava lhe propondo. A humildade de aceitar aquele projeto que Deus estava anunciando para ela. E o projeto era uma boa nova, o evangelho da salvação. Era o próprio Cristo que vinha até ela e ela aceitou Jesus na sua vida. Mas nós poderíamos também ainda falar depois, ali um pouquinho antes dela, 6 meses antes, Zacarias e Isabel. Zacarias ainda com um pouco de dificuldade, mas acolhe então a vontade de Deus. Depois o seu filho, São João Batista, que também acolhe a vocação de anunciar aquele que traria a salvação. E aí a gente podia falar de outros, os apóstolos que nós estamos ouvindo essa semana. Jesus ali, o jovem rico que não aceita, e São Pedro diz: e nós que deixamos tudo para te seguir. São os pobres de Israel, que acolhem o reino, que na humildade deixam as suas vidas serem moldadas por nosso Senhor Jesus Cristo, por aquele que é o princípio e fim de tudo. Deixam as suas vidas ser moldadas por Jesus. Vestir as vestes da salvação é aceitar, na verdade, o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Quando o padre, inclusive, reza, tem uma oração colocando a casula, ele diz isso: acolher o fardo, o jugo de Jesus. Acolher o Evangelho da salvação nas nossas vidas e nos deixar ser moldados. A igreja, quando
vai realizar o batismo, assim ainda faz hoje. O que pedes a igreja diz aos pais, aos padrinhos? É o batismo, a fé. Quando também o mundo, ali no início do cristianismo, era todo pagão, e as pessoas se aproximavam para receber o batismo, estavam pedindo essa veste da salvação. Estavam com humildade, querendo acolher o reino de Deus, entrar nesta família de Deus, no caminho, que é acolher para si uma nova forma de viver, a forma de viver de Jesus Cristo, o Evangelho. Era entrar então na família de Deus, nesse edifício espiritual que tem uma norma chamada Jesus Cristo. É a norma da vida, é a forma do homem novo, da mulher nova, que não quer viver agora ao sabor das suas paixões, ao sabor do que o mundo diz que deve ser a nossa vida, na verdade uma vida sem Deus. Eu vi uma postagem ontem à noite do Dom Vladimir, bispo aqui de Lorena, ele colocando a situação lá na Nicarágua, e ele dizia assim, que escolheram um país sem Deus, especialmente os governantes, né? Mandaram fechar então as rádios católicas, TVs. Aí ele também colocou um vídeo do bispo tendo que fechar lá a igreja, porque a polícia estava lá. Enquanto não fechou as portas, a polícia estava ali. E depois umas fotos ali das imagens quebradas, imagem de Nossa Senhora, de Jesus, uma destruição. Escolher um mundo sem Deus. Deus nos livre de sermos uma nação sem Deus. Deus nos livre disso, de sermos uma nação sem Deus, sem proclamar Jesus Cristo como Senhor, quebrar as nossas imagens, fechar as nossas igrejas. Deus nos livre de vivermos sem a forma, sem o Evangelho. Eu não quero isso para mim, não quero isso para vocês, naturalmente, como sacerdote. Deus nos livre disso. Mas claro, cabe a cada um de nós acolher a salvação que Deus já operou, mas com humildade, escutar o Evangelho dia a dia e tentar entrar nessa forma, retirar da nossa vida, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, porque nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós podemos sim nos submeter, nos colocar diante do médico, pela oração, pelos sacramentos, pela penitência, pelo apostolado, pelo amor, nos colocar diante de Jesus e nos permitir sofrer a ação de Deus em nós. Isso é a santificação, é Deus agindo em nós, é Deus agindo em nossa vida, mas deve haver sim um comprometimento, há um chamado, há um apelo para vir para essa festa, mas nós temos que querer vestir as vestes, porque se a gente não vestir essas vestes, infelizmente, Ele vai pedir que os servos venham e nos joguem fora na sarjeta. Como na outra parábola diz que há a pescaria e os anjos ali vão ajudar a separar os peixes bons dos maus. Deus nos dê a graça, então, de nos submeter humildemente às palavras do Evangelho anunciadas por sua igreja, pelo ensinamento da igreja, pela doutrina da igreja, nos submeter. Chega, gente, dessa coisa de, não, eu quero obedecer a Jesus, mas o que a igreja ensina, isso aqui eu não gosto muito, então eu não vivo. Realmente esse cristianismo de conveniência, sem esforço de vestir, de aceitar as vestes que nosso Senhor nos deu. Como diz lá no livro do Apocalipse, que aqueles que vestiram as vestes novas, uma veste de linho, e ele explica ali, entre parênteses, são as obras dos justos. Quer dizer, aqueles que foram justificados, sofreram a ação da graça,
e agora começam a praticar as obras dos justos, são as obras propostas, indicadas pelo Evangelho, que mostram realmente uma conversão. Deus nos dê, então, a graça de uma vida nova baseada no Evangelho, que realmente, às vezes, a gente esperneia como lá no dentista. Mas deixa o dentista fazer seu trabalho, deixa Nosso Senhor fazer o seu trabalho no nosso coração. A salvação operada por Cristo seja aplicada a nós. Vistamos as vestes novas lavadas no sangue do Cordeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.